Hoje o capítulo é o capítulo 15. O capítulo 15 chama-se Fora da Caridade não há salvação. No capítulo 15 nós temos, para quem está vindo a primeira vez, a gente sempre fala, mas não custa repetir. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da doutrina espírita, e ela é feita da seguinte forma. É colocado, primeiro, algumas máximas, algumas passagens do Novo Testamento, ou das cartas de Paulo. Depois Kardec tece as suas considerações, e aí ele coloca as instruções dos Espíritos. Essas instruções foram passadas de mais de 1000 centros do mundo, naquela época já, 7 anos depois do lançamento da doutrina, porque o Livro dos Espíritos, que é o primeiro, foi lançado em 1857 e o Evangelho em 1864. Aí ele pegava essas mensagens que chegavam, conferia com os assuntos, via se tinha relação, se era racional, aí ele coloca. Então nesse capítulo nós temos os itens de 1 a 3, o que precisa o espírito para ser salvo, parábola do bom samaritano. 4 e 5, mandamento maior. 6 e 7, necessidade da caridade segundo São Paulo. 8 e 9, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Isso foi Kardec que discorreu, obviamente inspirado, intuído pelos Espíritos. E nós temos as instruções dos Espíritos, que olha só quem deu essa instrução, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que foi Saulo de Tarso, aquele perseguidor de cristãos, depois ele se transformou num dos maiores divulgadores da doutrina cristã. Essa mensagem é do apóstolo Paulo. Fora da caridade não há salvação. E esse capítulo fala, fora da caridade não há salvação. Mas o que é salvação? Por que é salvação? No decorrer dos séculos, há milênios, sempre teve aquela ideia, a partir que o ser humano teve consciência de si mesmo e pôde se dirigir de acordo com a sua vontade, que é o livre-arbítrio, começou a ter aquela dualidade, o bem, o mal, as sombras, a luz, o belo e o feio. Então começou nessa dualidade, E os guerreiros daquela época, na antiguidade, naquelas civilizações antigas, egípcias, gregos, os persas, o que fazia valer era a força e o poder. E eles tomavam os países, os lugares, as suas conquistas eram feitas através da força e crueldade. E quando eles conseguiam subjugar um povo, eles praticamente matavam todas as pessoas, pelo menos as válidas, que era como que uma honra, uma glória. E muitas vezes esses vencidos ou eram transformados em escravos ou eram sacrificados, e aquelas outras pessoas mortas eram sacrificados aos deuses, aqueles deuses que eles acreditavam, porque eles sentiam-se como que os escolhidos. Ou seja, para o Deus dele, naquela época, os pagãos eram deuses que eram politeístas. Para os seus deuses era uma honra fazer oferendas, principalmente quando se ganhava e se espoliava um povo, matavam-se aquelas pessoas. E isso veio correndo no decorrer dos séculos e séculos e séculos, e várias civilizações, os jônios, os medos, os persas, os romanos, os gregos, os egípcios, cada um tinha a sua forma de adorar a Deus. E finalmente com o Deus único trazido por Moisés que trouxe o Deus único, mas ele tinha bebido já isso na fonte dos egípcios. Alguns egípcios já tinham essa ideia do Deus único, mas eles não podiam preparar. E diz um historiador, que não foi lido nas obras da doutrina, num livro de história, Tutankhamon, aquele célebre faraó, uma das condições, ou um dos motivos da sua morte foi por quê? Porque ele era monoteísta e ele tinha a ideia de lançar aquele monoteísmo, mas o politeísmo era muito forte e ele foi morto por isso, diz o historiador. Então a gente vê que cada povo teve o seu Deus, mas então eles eram glorificados, os guerreiros eram como que exaltados, eles eram levantados ao mais alto patamar, ou o galardão de glória. Então eles eram os preferidos por Deus, e eles automaticamente excluíam os outros povos. E isso veio acontecendo também com as religiões.
As próprias religiões, depois de séculos e séculos, elas foram também excluindo os outros que não pensavam como ela. Aquelas pessoas que não acreditam nos seus credos, nos seus princípios, começaram a acreditar de uma forma diversa, aí eram perseguidas por uma ideia religiosa, em nome de um Deus cruel. Mas não bastava só o sacrifício dessas pessoas, não bastava só a fogueira, na Idade das Sombras, das Trevas, na Idade Média. Só a fogueira não aplacava a sede daquelas pessoas que se achavam os representantes de Deus. Então, de ideias anteriores e das ideias pagãs, foram criados os infernos. Aqueles infernos em que só os inimigos, só aquelas pessoas que não faziam como eles, seriam lá queimados no fogo eterno e seria o sofrimento eterno. Mas isso, por séculos, por milênios. Quando chegou em Jesus, obviamente que ele não podia radicalmente mudar as ideias que estavam como que enraizadas naquele povo por tantos e tantos e tantos milênios. Então ele tinha que falar mais ou menos de uma forma que eles entenderiam, porque não tão espiritualizados, não entendiam ainda a linguagem do etéreo, do, vamos dizer assim, sobrenatural. Mas é acima da natureza, mas não sobrenatural de medo. Eles não entenderiam um mundo invisível, um mundo dos espíritos, um mundo onde vive-se após a morte. De alguma forma ou de outra, as religiões acreditam nisso, só os materialistas que não, porque nós temos as religiões dogmáticas que acreditam no céu ou no inferno, então acreditam numa vida após a morte, a sua forma. Então são religiões, a maioria é espiritualista, só que tentando trazer para os seus credos, para os seus dogmas, para si, a quantidade maior de pessoas que possam angariar, começam a excluir, como na antiguidade eram excluídas as pessoas e eram sacrificadas, em nome dos deuses. E aí surgiu o inferno, porque se aquelas pessoas eram glorificadas e tinham os seus deuses e os seus céus para ir, para se encontrar, no caso do Deus único com Todo-Poderoso, para onde iriam os seus desafetos? Para onde iriam aquelas pessoas consideradas más? Aquelas pessoas consideradas inimigas? Tinha que ir para algum lugar. O inferno. Mas a ciência veio jogar como que uma água gelada nesse pensamento. Porque ela nos trouxe, depois dos estudos da astronomia, dos telescópios gigantescos, das sondas espaciais, que o céu, ele não é predefinido, ele não é limitado. Naquela época, quando falava-se, estou no terceiro céu, como disse Paulo, fui até o sétimo céu. Os muçulmanos, salvo engano, são 9 céus, tem 11, porque acreditava-se que o centro do universo era a Terra, e que o céu eram abóbadas tipo de vidro, com luzinhas incrustadas, que eram as estrelas, que à noite aquelas abóbadas de vidro se moviam, e quanto mais elevado, os céus iam subindo ao terceiro, ao sétimo, ao nono céu, e acreditava-se que o Todo-Poderoso ou os superiores estavam no último céu, por isso. Mas depois que a ciência veio e demonstrou que esse céu não tem limite, através dos astrônomos, e demonstrou que no fundo da Terra não tem um inferno, obviamente que tem as magmas, tem a matéria fervente, mas é consequência da criação da Terra, que um dia essa magma também vai se apagar, aí a Terra vai morrer, porque é matéria. Mas vai ser agora? Não. A Terra é nova, relativamente nova, 5 bilhões de anos, nós temos mais 5. Então não vai ser agora. Então a ciência demonstrou que não existia esse inferno, e não existia aquele céu. E aí passou-se até essa controvérsia, mas que céu e que inferno? No século VI criou-se então o purgatório, um meio termo. Criou-se o meio termo porque estava muito radicalizado. Quem de nós adultos aqui dentro que não errou? Se nós erramos, nós íamos para o inferno. Mas é uma falta leve. Mas essa falta leve, será que eu mereço o fogo do inferno eterno? Eterno.
criou-se o purgatório. Não, se a falta é mais ou menos leve, você vai ter a chance. Virou um dos maiores comércios da história da humanidade, a venda de indulgências. Vendia-se para sair do purgatório para o céu, como se fôssemos representante de Deus, como se Deus tivesse nos passado um mandato para que nós vendêssemos as indulgências e salvássemos as almas. Por isso, no ano de 1500 aproximadamente, Martinho Lutero se rebelou contra a venda das indulgências. Monge, ele era católico e ele não aceitava aquilo lá. Ele quis fazer uma reforma, mas uma reforma na igreja e não uma reforma religião. E ele escreveu 95 teses, colocou na igreja que ele pregava, mostrando um a um porque ele não concordava com vários atos e fatos que estavam sendo praticados pela igreja. Foi excomungado, só não foi morto porque um príncipe o protegeu, um príncipe católico, e se tornou uma outra religião. Mas nós podemos notar que todas as religiões também, elas condenam algum tipo de fogo do inferno, porque hoje, como está demonstrado que não existe esse inferno pré-determinado ou limitado, ou o céu, de alguma forma uma condenação ao sofrimento eterno. Mas o que é o sofrimento eterno? O que é sofrer eternamente? Será que Deus seria justo fazer com que sofrêssemos eternamente? Nós temos a nossa Constituição Federal de 1988, que tem as cláusulas pétreas no artigo 5º. E uma das cláusulas pétreas no Brasil não pode ter penas de caráter perpétuo. Perpétuo é para o resto da vida. Uma pessoa não pode ser presa perpetuamente no Brasil. É contra a nossa Constituição, um artigo de uma cláusula pétrea. Não se mexe, nem com modificações da Constituição. Ora, 1988, os nossos constituintes, seres humanos como nós, fizeram na Constituição e colocaram que não é permitida a pena perpétua. Nós falíveis, inferiores, erramos muito, não admitimos a pena perpétua no Brasil. Por que Deus admitiria um sofrimento eterno, perpétuo? Qual a justiça? Um dos atributos de Deus, justiça absoluta. Se ele é justo absolutamente, não pode ter uma nesguinha de relatividade. E se ele é justo absolutamente, e ele quer a salvação dos seus filhos, por que condenar o fogo eterno? Então alguma coisa está errada. Jesus chegou a tocar nesse assunto, sim, mas porque precisava para aquela humanidade da época. Mas a evolução vai nos mostrando que algumas verdades nos são transpostas de uma forma diferente, passadas de uma maneira diferente, de acordo com a evolução da época. De 1300 a 1500 mais ou menos, Giordano Bruno e Galileu Galilei, eles diziam, e é a realidade, que não era o Sol que girava em torno da Terra, era o contrário, a Terra que girava em torno do Sol. Giordano Bruno foi queimado, morto. Galileu Galilei voltou atrás, mas quando ele saiu do tribunal, dizem as más línguas que ele disse, mas que quem gira é a Terra, quem gira, gira, a Terra em torno do Sol. Ora, qual que era a verdade até aquela época, antes desses cientistas se rebelarem e mostrar que não era o Sol que girava e sim a Terra em torno do Sol? Era de que a Terra era o centro do universo, com esses céus sobrepostos. Então, se nós somos o centro, naquela época, do universo, como é que pode nós girarmos em torno do Sol? E essa verdade era considerada verdade absoluta, até que veio a ciência e derrubou essa verdade. Mas foi mentira? Não foi mentira. Aquilo serviu para aquela época. Acreditavam-se os navegadores antigos que a Terra era plana, que se chegasse ao fim do mundo cairia lá embaixo, porque era a concepção da época, mas era verdade na concepção e na ideia deles, aquela forma que se passava. Então a gente vê que com o tempo vai passando, as ideias vão mudando, e a gente vê que esse inferno e esse céu já não são mais pré-determinados e limitados, que eles estão em outro lugar, dentro da gente mesmo. Porque a nossa vida, quando ela está boa, quando está tudo certo para nós, a gente fala, meu Deus, eu estou no céu. E quando dá errado, que inferno que eu estou passando.
Então nós podemos ver que essa salvação, ela mudou de conceito, de concepção. É um outro tipo, não mais daquele fogo do inferno. É da nossa plenitude, é do nosso bem-estar. Mas aí nós nos perguntamos, como é que eu consigo essa salvação? Como é que eu consigo essa plenitude? Como é que eu consigo estar bem comigo mesmo? Será que fora da igreja eu não vou estar bem comigo mesmo? Não haverá salvação? Será que fora da verdade não haverá salvação? Quando se fala fora da igreja não haverá salvação, primeiramente, naquela época falava-se só da igreja católica, mas hoje nós temos várias denominações religiosas, e muitas das denominações religiosas entendem que, fora do que eles pensam, não há salvação. É justo. Eu sou espírita, eu acredito nos princípios da doutrina espírita, eu professo, ou passo para vocês esses princípios, eu procuro vivenciar os princípios da doutrina espírita, obviamente que não consigo em plenitude, porque ainda não sou perfeito. Por eu acreditar da forma que eu acredito, estudar como eu estudo a doutrina espírita, eu estou excluído da salvação? Eu estou excluído da paz de consciência? Eu estou excluído do meu coração aliviado? Eu estou excluído de Deus? De um céu? Ora, mais uma doutrina, uma religião que fala isso, ela está sendo exclusivista e excluindo o restante das pessoas. Por exemplo, o islamismo tem aproximadamente 900 milhões de adeptos do islamismo, mas são 7 bilhões de seres encarnados. Então 6 bilhões e 100 milhões estariam perdidos. Católicos, em torno de 1 bilhão e 500 milhões, 1 bilhão e 100 ou 200 milhões de católicos. E o restante 5 bilhões e 800 estaria excluído? Evangélicos da mesma forma? Nós espíritas, fora do espiritismo não há salvação. Se um dia os senhores ouvirem disso, de um palestrante fora do espiritismo não há salvação, pode levantar e ir embora, porque ele está mentindo. Porque não é fora do espiritismo. Porque nós temos a relatividade da verdade que a gente entende. E por que não fora da verdade? Fora da verdade não há salvação. O que é verdade? Públio Lentulus, num livro de Emmanuel, há 2000 anos, é um romance histórico muito lindo, é histórico mesmo, é a história da época que Jesus esteve na terra, e que esse senador romano se encontrou com ele, e que não aceitou ainda ser Jesus até a sua velhice. Públio Lentulus está sendo provocado por 2 pessoas para achar que é a mulher dele. A Lívia estava agindo errado, e a Fúvia, mulher de um tio dele, estava fazendo de tudo para Públio, e a Lívia não viver bem, ou se separar. E ela preparava, ou estranhas coincidências aconteciam, em que dava a impressão que realmente ela estava errando. E um dia, Públio foi conversar com Pilatos. Quando Jesus ia ser crucificado, Pilatos chamou ele, que era um senador romano, todos os dirigentes daquela época, para trocar uma ideia. Falou, gente, está acontecendo esse problema, eu não vi nenhum crime nesse homem, ele é um justo. Conversando lá na reunião, diz no livro, há 2000 anos, o que nós vamos fazer? E o rapaz vinha de fora, gente, eles estão querendo invadir o castelo, o palácio, eles vão destruir tudo, e sob pressão, Jesus foi condenado à morte. Públio estava lá naquele dia. Fúvia, a mulher do seu tio, chegou e falou, a tua mulher Lívia está tendo um encontro com o Pôncio Pilatos, porque o Pôncio Pilatos pediu para sair, que um dos asseclas dele falou que Lívia estava lá, e foi levar. Públio Lentulus não aceitou de forma nenhuma. Como é que eu vou entrando na casa de uma pessoa, de um homem, nos seus, vamos dizer assim, aposentos mais íntimos? Não entro. Mas Fúvia era muito maldosa. O que ela fez? Falou, então vem até a janela. Chegou na janela, esperou um pouquinho, de repente sai a Lívia, de um quarto que Pilatos reservava para fazer as suas imundícias. Viu Lívia saindo de lá. O que Públio Lentulus acreditou? Quando ele viu aquilo lá, que ela realmente estava não sendo correta para com ele.
E aí? E aí vocês leem um livro que vocês vão ver o final, que é muito bonito, né? Mas, e o que acontece? A verdade, Lívia foi lá, a pedido de Ana, que era sua serva, pedir para que Jesus não fosse crucificado. Foi pedir a Pilatos, que era o governador. E ela chegou para pedir a Pilatos para que não crucificasse Jesus. Mas as circunstâncias fez Pôncio Lentulus acreditar que ela estava lá para encontrar com Pilatos. Não era. E ela ia explicar. Quando ele chegou e falou um monte de coisa para ela e falou: agora você nem da sua filha não vai criar da educação, você vai ficar em casa porque ela precisa de você. Só isso. Quando falou isso, ela tentou explicar, ele não deixou, muito orgulhoso, não deixou que explicasse. E a verdade dele era verdadeira? Não. A forma com que ele viu, a maneira com que foi colocado. Eu pergunto para os senhores, a minha camisa, o que eu gosto nela também é da cor bordô. Eu gosto do bordô nela também. E os senhores estão vendo que cor? Estão vendo o bordô aqui? Eu estou mentindo. Não estou? Vocês estão com a verdade. Tem um bordôzinho aqui dentro, ó. E esse bordô aqui dentro, eu não falei que eu gosto dessa camisa bordô, eu gosto do bordô na camisa. Então eu estou com a verdade também. Por quê? Porque eu vi de um ângulo. Eu sabia dessa realidade. E eu estou vendo de um ponto de vista a verdade, os senhores de outra. Então não pode se dizer também, fora da verdade não há salvação, porque a verdade nesse momento é relativa. Vocês podem dizer, nossa, mas esse rapaz, esse senhor já está meio doido, esse vozinho aí já... Mas não, aqui ó, olha o bordô aqui. Então são coisas que quando a gente entende e interpreta maliciosamente com aqueles defeitos que nós temos jogando nos outros, nós causamos um verdadeiro tumulto, porque nós acreditamos que é a verdade real, e não é, porque a verdade é relativa. Então não se pode dizer, fora da igreja não há salvação, está excluindo o resto do mundo. Não pode se dizer, fora da verdade não há salvação, porque todo mundo tem a pretensão de ter a verdade para si mesmo. E aí o que trouxe Kardec? Fora da caridade não há salvação. Por que caridade? Quando Jesus foi procurado, e dessa parte da lição do Evangelho, por um doutor da lei, e lhe perguntou, Senhor, o que eu faço para ganhar o reino dos céus? Ele diz, tu sabes. Ou nessa parte ele não diz tu sabes, ele falou, olha, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Vai e faça isso, que ganharás o reino dos céus. E numa outra ocasião, quando ele fala do bom samaritano, chega outro doutor da lei e lhe pergunta, mestre, qual é o maior dos mandamentos? Ele responde, tu sabes, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, é isso. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro de todos os mandamentos. E eis que te passa o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Faz isso, só isso. Quando Jesus disse, a Deus sobre todas as coisas, o próximo a ti mesmo, ele disse o próximo judeu, ele disse o próximo romano, o próximo hindu, o próximo católico, o próximo protestante, que agora é recente, o próximo espírita, amar ao próximo. E para exemplificar, esse doutor da lei queria saber, mas quem é meu próximo? Porque ele, como judeu, eles tinham como próximo só os judeus. O resto não era o resto da população do mundo era excluída. Eles estavam fora. Eles eram gentios. Aquilo que não era judeu era gentil, era estrangeiro. E ele perguntou capciosamente, mas quem é meu próximo? O que disse Jesus? Vinha descendo de Jerusalém a Jericó um homem. Esse homem foi assaltado e descendo pelo caminho ele ficou caído na estrada. Passou um sacerdote, um religioso, judeu. Ao longe, não parou. Passou um levita, da tribo de Levi, religioso também, ao longe. E veio um samaritano. Por que Jesus pôs o samaritano para aquele doutor da lei judeu? Porque eles têm ódio uns dos outros. A Samaria é de hebreus também. Como a Judéia é de judeus, é de hebreus também. Só que eles se odiavam. O reino da Samaria era considerado herético. Então eles não gostavam da Samaria. Jesus exemplificou com quem? Com o samaritano. Aí veio o samaritano, passou o óleo, deu vinho para ele e levou para um hotelzinho, para uma pensão. Chegando na pensão, ele disse para o dono da pensão, olha, eu vou deixar esse homem
cuide dele, eu vou te pagar, e quando eu voltar, se ficou mais alguma coisa, pode me falar que eu te pago. Aí Jesus perguntou para esse doutor da lei: para o senhor, qual que foi o próximo daquele homem que estava caído, lá no meio da estrada? O doutor da lei não disse samaritano, porque eles não gostavam nem de falar o samaritano. Aquele que usou da misericórdia. Tudo que Jesus nos fala, tudo que Jesus nos traz, é lição. E ele mostrou para aquele doutor da lei judeu que, independentemente de religião, de etnia, de tudo que quer que fosse, o importante era o que tinha feito, quem é que fez. Aquele samaritano, e não o judeu e não o levita. E Jesus, da mesma forma, quando nos diz o próximo como a ti mesmo, é o próximo, qualquer que seja o próximo, porque todos nós somos filhos de Deus, somos irmãos, nós somos próximos uns dos outros, e quando estivermos em sofrimento, sempre um próximo nos socorre, e quando alguém está em sofrimento, sempre nós como próximos devemos o socorrer. É da lei, ninguém vive sozinho, ninguém tem como sobreviver sozinho. Por isso diz, fora da caridade não há salvação. Mas o que é a caridade? É tudo, é a benevolência, é o amor, é o perdão, tudo é a caridade, tudo é um bem que possa ser feito ao seu próximo. Mas eu me falo, gente, eu sou o baldo de recursos financeiros, eu não tenho dinheiro. Sim, mas quanto custa um sorriso? Quanto custa um aperto de mão? Quanto custa um apoio de uma palavra numa hora de necessidade? Nada, absolutamente nada. Então nós não podemos dizer que nós não temos recursos para poder fazer a caridade é isso. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, que deixou essa última mensagem de caridade, fora da caridade não há salvação, ele nos fala, mas de que adianta eu falar a língua dos homens e dos anjos, eu dar o meu corpo para ser queimado, eu doar tudo o que eu tenho, mas eu não tiver caridade, eu sou como um bronze que tine ou um sino. Por quê? Vazio. Porque a caridade não é pegar, está passando perto de uma pessoa, está aqui, ó. Não, é o que você coloca atrás daquele gesto, atrás daquilo que você está passando para aquela pessoa. Um dos exemplos de Jesus, o óbolo da viúva, quando aquele monte de gente colocando aquele monte de ouro no gasofilácio, que era o lugar de oferta, de oferenda no templo, lá em Jerusalém, veio uma senhorinha e colocou 2 moedinhas. Jesus chamou os seus apóstolos e falou: é o óbolo, por quê? Todos deram do que não fazia falta para eles, e ela deu da sua necessidade. E a Amélia Rodrigues é uma graça, com os livros dela, vai mais longe. Ela fala que naquele local ainda tinha uma mulher limpando o templo, voluntária, sem nada cobrar. Falou: olha a outra caridade, pessoa fazendo um voluntariado, um ato de amor, sem cobrar um tostão. Então Paulo, quando disse, não adianta a gente fazer tudo, mas não tiver caridade, ou seja, não tiver amor naquilo que faz, nós não estamos fazendo nada. Por quê? Porque nós não desprendemos daquilo que nós temos. Nós conseguimos doar, mas não dá. Nós contamos uma historinha aqui, de um livro do irmão X, que o rapaz chegou do lado de lá, e ele, aqui na terra, conseguiu angariar muitos fundos. E não é errado, não. A gente ganhar e querer dinheiro, não é errado, de forma nenhuma. Nós vivemos de matéria, nós vivemos da matéria, nós comemos a matéria. O arroz, o feijão é matéria. Então sim, nós temos que ter a boa ambição. Nós temos sim, porque o nosso estar o bem-estar é uma das leis da natureza. E esse senhor também foi juntando, só que ele não atendia quando era procurado, ele não doava quando era solicitado. E aí ele fez um testamento, pós-morte deixou tudo, chegou do lado de lá. Mas como? Eu não vou poder entrar aqui no céu? Aí o rapaz da porta falou: não, o senhor não vai poder entrar aqui no céu. Mas olha, eu deixei tantos mil para tal entidade, tantos mil para isso, tantos mil deixei casas e coisas para os meus empregados, tudo como? Ele falou: sim, o senhor deixou, porque o senhor não pôde trazer, não é? Como ele não pôde levar, ele deixou, mas ele não doou, ele não deu do coração.
Então ele deixou porque não podia levar. Ele não tinha como fazer. Como é que ele ia levar? Não levava. Aí ele deixou. Valeu alguma coisa? Sim, porque na contabilidade de Deus, qualquer bem que seja, mesmo que não seja por vontade própria, vale alguma coisa. Nós temos um exemplo de uma reunião mediúnica nossa em São Joaquim da Barra há mais de 20 anos. Muito mais de 20 anos, né? Lá. E um dia, um espírito sofredor se comunicou. Nós temos a reunião mediúnica aqui também, é fechada ao público, é de quarta-feira. E o espírito se comunicou. Ele se comunicou e falou: meu Deus, eu estou sofrendo até hoje. E falando do seu sofrimento e da sua dor. Falando do que ele tinha passado. E ele não se recordava de nada de bom que ele tinha feito por alguém. Nada. Ele falou: mas como que eu estou sendo atendido? Se eu nunca fiz nada para ninguém. O nosso dirigente, o santo, que tem um dom de evidência, tem tudo. Ele falou: mas você não se lembra de uma carona que você deu? Ele falou: eu não lembro. Pois é, essa senhora estava na chuva, na estrada, o senhor passou, deu uma carona para ela e levou ela até a casa dela. E ela faz prece para o senhor até hoje. Em razão dessa prece, o senhor está sendo atendido. Ou seja, todo benzinho que a gente possa fazer é contado a nosso favor. Porém, todo mal também está na nossa contabilidade. Nós somos os responsáveis pelos nossos atos. Fora da caridade, numa salvação. Fazermos ou não fazermos? Quais são os reflexos no nosso futuro? É fácil. Vejamos o reflexo no nosso presente. Porque os reflexos no nosso presente, o nosso sofrimento, a nossa dor de hoje, é da semeadura no passado. Nós estamos colhendo. Semeadura livre, colheita obrigatória. Obrigatória. Nós somos herdeiros dos nossos atos. Jesus disse a cada um, de acordo com as suas obras. Mas ele não falou obras boas ou obras ruins, de acordo com as suas obras. Se obrarmos no mal, vamos recolher o mal. Se obrarmos no bem, vamos recolher o bem. Se dermos, como Paulo o apóstolo falou, sem amor no coração e sem caridade, não adianta nada. Porque o importante é a forma em que a gente vai dar. O importante é o respeito pelo nosso próximo, o respeito pelas pessoas, por como elas pensam. Mas ela é de uma religião e é intolerante, mas é o que ela pode dar, é isso que ela alcança nesse momento da sua vida. Ela não tem como dar mais nada, porque ela só chegou nesse nível de odiar. Mas o ódio e todas essas coisas que querem nos dar de mal, nós só vamos receber se nós aceitarmos esse presente. Seria como uma caixa de presente cheia de ódio, cheia de rancor, cheia de maldade, que a gente entrega para a pessoa. Estou te passando todo mal, todo pessimismo. Agora eu aceito se eu quiser. As mãos que vão pegar aquela caixa são as minhas. Então cabe a nós vivenciarmos o amor, vivenciarmos a caridade, pautarmos a nossa vida nos princípios do Evangelho de Jesus, porque ele nos traz a diretriz para sermos felizes no futuro. Porque a salvação não é do fogo do inferno, a salvação não são as caldeiras dos diabos, dos demônios. A salvação é que através das reencarnações nós vamos conseguir duas coisas que vão nos fazer felizes: a paz da consciência e a plenitude do coração em harmonia. Atentem, a paz da consciência e a plenitude do coração em harmonia. Essa é a explanação do Evangelho da noite. Muito obrigado a todos, de ambos os lados da vida. Muito obrigado.